Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer outro vídeo para o canal. Hoje eu estarei comentando sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37 e o versículo 3, referente ao seguinte tema: o José do Egito era gay? Sobre isso que eu estarei abordando. Temos nesta imagem o texto hebraico-português, onde ocorre aí uma expressão destacada no hebraico, que é ketonet passim, tendo sua tradução literal no português, túnica de peças coloridas. Esta expressão aí tem sido o alvo e o argumento tomado como base, ultimamente, por teólogos, simpatizantes e defensores do movimento LGBT. Estas pessoas têm dito e afirmado que essa locução hebraica, traduzida como túnica de peças coloridas, enfatiza claramente que José era gay. Mas esta proposição levantada e defendida por teólogos e pessoas e simpatizantes deste movimento, será que de fato está correta? Antes de eu trazer algumas observações sobre esta tese, sobre esta proposta aí apresentada por eles, eu quero compartilhar com vocês alguns comentários feitos especialmente por pessoas que aí defendem esta tese, baseado nesta locução que ocorre aí dentro do texto hebraico de Gênesis capítulo 37 e o versículo 3, que é ketonet passim. Vejamos. Leituras, quer contemporâneas, sobre a túnica de José são apresentadas. Começando aqui com Peterson Toscano, artista e estudioso, que apresenta a história de José como uma metáfora para questões de gênero e sexualidade. Em sua performance, ele interpreta José como gay ou trans, sugerindo que a túnica de José pode ser vista como um vestido de princesa, que simboliza a expressão da identidade não conformista. Ou seja, então, segundo ele, segundo Peterson Toscano, a túnica simboliza a expressão da identidade não conformista, sugerindo aqui, sem sombra de dúvidas, que para ele José era gay. Ashley Wilcox, em seu blog, sugere o seguinte: que a túnica de José pode ser vista como uma bandeira do arco-íris, simbolizando a expressão autêntica de identidade. Ela encoraja os leitores a se inspirarem em José para vestir seu casaco de princesa e ser quem são, celebrando a individualidade e a diversidade. Já Michael Carden, no seu comentário, descreve o seguinte sobre essa temática envolvendo José: como uma jovem rainha flamboyante e um afrontamento embelezada à masculinidade normativa. Ele apresenta e argumenta que a túnica de José representa uma expressão de identidade não conformista, desafiando as expectativas tradicionais de gênero da Bíblia. Por fim, Linda Tatro Herzer, em seu livro, observa que a palavra hebraica ketonet passim
usada para descrever a túnica de José, também é usada para descrever a vestimenta da filha do rei, que é Tamar, sugerindo uma conexão com vestimentas femininas. Então, aqui, de forma objetiva, podemos aí presenciar vários argumentos, apontamentos levantados e feitos aí por pessoas que são simpatizantes, amigos, teólogos do grupo LGBT, buscando basear essa tese, esta proposição no texto bíblico de Gênesis, capítulo 37 e o versículo 3. Pelo seguinte motivo, que a túnica de José, ao qual ele ganhou do seu pai, por ela ser colorida. Então, isto foi a motivação que deu a eles aí um combustível para tentar criar e buscar uma situação, um cenário que viesse a enquadrar José como um personagem gay, dando aí suporte para eles, né, propagarem e divulgarem esta tese aí, este conteúdo produzido e elaborado pelos mesmos. Mas a questão que se levanta e surge é a seguinte: todo esse arsenal, todo esse conteúdo produzido, todo esse argumento apresentado por eles, tem base? De fato, esta expressão que ocorre no texto hebraico de Gênesis 37:3, Ketonet Passim, tem realmente alguma conexão com o homossexualismo? Então, este é um fator interessante que estaremos, a partir deste momento, investigando e compartilhando com vocês algumas informações para ver se de fato tem sustentação. Vejamos algumas informações a partir deste momento aqui que irão contribuir para o esclarecimento deste tema. Observando a partir deste dado momento o que alguns peritos falam sobre esse tema, temos aqui o Dicionário Hebraico-Português de Alonso Schockel, que define o termo ketonet associado a passim simplesmente como uma túnica com mangas. E cita Gênesis, capítulo 37 e o versículo 3 como referência. Na sequência, nós temos o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, de William Halliday, que comenta sobre o vocábulo ketonet, passim, tendo o significado de roupa de baixo, semelhante a uma camisa longa. E aí também menciona como referência bíblica Gênesis, capítulo 37 e o versículo 3. Então nós podemos já notar que, se olharmos pelos dicionários de hebraico, não vemos nenhuma base expressando aqui ou dando o significado de que esta construção, de que esta expressão, ela tem alguma relação com algum vínculo associado ao homossexualismo, ou algo que esteja aí denotando características gay. Observando ainda na sequência o ATI volume 1 do Pentateuco, traz aqui uma informação interessante sobre essa temática. Citando Gênesis capítulo 37 e o versículo 3, onde ocorre a expressão ketonet passim, no hebraico, túnica de peças coloridas. Comenta dizendo: o segundo componente da locução é de tradução incerta. O ATIF prefere traduzir como uma túnica de mangas. As versões antigas da Bíblia traduzem a referida expressão da seguinte forma: a Septuaginta verte como túnica multicolorida. A Vulgata traduz como
túnica de várias cores. O Targum de Onkelos como túnica de faixas, e o Targum Hierosolomitano I traduz como túnica ornamentada. Infelizmente, tal caso não é mencionado nos aparatos críticos da BHK e da BHS. Os dicionários de hebraico bíblico fornecem as seguintes opções de tradução para a locução ketonet passim, mas sempre com alguma dúvida. Túnica de mangas compridas, túnica de pedaços de várias cores, túnica que chega ao tornozelo, túnica talar e túnica com mangas. Clines define como túnica de materiais coloridos, de modo variado. Coeter e Baumgartner comentam as opções adotadas pelas antigas versões bíblicas, não fornecendo nenhuma alternativa para a tradução. Eles informam ainda que Alexia paz indicaria provavelmente um substantivo como palma da mão, sola do pé, peça e imposto. O BDB define a referida unidade lexical como palma da mão ou sola do pé, determinando que a tradução do sintagma ketonet passim seria a túnica que alcança as palmas e as solas. A opção peças coloridas, adotada no ATI, reflete mais parcialmente a definição encontrada em Clines e em Holaday. Além disso, o ATI tende a concordar com a Septuaginta e com a Vulgata. Podemos então aqui perceber que, diante de tantas informações dadas por traduções antigas, por lexicógrafos, dicionaristas, exegetas, nenhum aqui fez citação que existe algum vínculo desta construção, desta locução associado ao homossexualismo, para que venha aqui dar um suporte, de fato, do ponto de vista significativo, a esta tese, a esta proposição aí levantada por eles. Então, de fato, é algo fantasioso, imaginário, esta tese aí, esta ideia, esta proposta levantada e apresentada aí por eles. Observando por fim, agora, do ponto de vista histórico, cultural, através aí desta obra, nós temos aqui uma informação muito interessante relacionado à túnica de José, que diz o seguinte: a túnica especial que José ganhou do seu pai significava uma posição de autoridade e predileção. Talvez fosse uma túnica colorida, mas também podia se distinguir das outras pelo material de que era feita, pelo tipo de tecido ou comprimento, tanto da barra como das mangas. Então nós temos aqui uma nota muito interessante e importante sobre, de fato, o que significava esta túnica do ponto de vista histórico e cultural. Ela indicava uma posição de autoridade e predileção. Certamente José era para seu pai um filho especial. Por esse motivo e esse fator, ele recebeu esta túnica colorida, mostrando aqui uma diferença, um destaque, uma posição de autoridade e predileção ao qual ele possuía. Com isto, ficou provado que, tanto do ponto de vista da lexicografia, sintático, do contexto histórico, cultural, não existe base nenhuma para esta proposição aí apresentada e levantada pelos teólogos do movimento LGBT. Mais uma mentira foi desmascarada. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Shalom.